Portugal. Traz o tema Mindset do século XXI, chega de inovar no passado. Beia Carvalho, no Next Leiria 2024. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite para estar aqui hoje com vocês. Eu estou assim super feliz. E por que é importante a gente falar dos mindsets do século XXI? Porque o mundo mudou mais nos últimos 5 anos do que ele mudou nos últimos 200 anos, né? E a maioria das empresas, das instituições e das pessoas, elas continuam a pensar e tomar decisões igualzinho elas tomavam no século XX. E isso não está dando muito certo, né? A gente ouve os governantes, né, dizerem que mas nunca choveu assim como choveu no Rio Grande do Sul, mas nunca choveu assim como choveu em Valença. Então, essas eram as desculpas que a gente aceitava quando a gente estava no século XX, né? Quando os eventos extremos eram raros. Agora, no século XXI, os eventos extremos são a regra, né? Então, a gente tem que mudar o jeito da gente pensar para mudar o jeito da gente agir e tomar decisões. Se o século XXI foi um século complexo, o que foi o século XX? O século XX foi um século complicado. E agora eu queria que vocês prestassem bem atenção, porque eu vou falar para vocês a diferença de um século complicado para um século complexo. Tá? Presta bem atenção, que é bem filosófica, tá, essa explicação. Um século complexo, gente, é um século muito mais complicado que um século complicado. Essa é a explicação do século complexo, tá bom? E nós estamos vivendo na terceira década do século XXI, a década mais complexa que o ser humano já viveu. E, para quem duvida, ela se abre com uma pandemia. Uma pandemia que a gente ainda não resolveu. A gente finge que resolveu, mas a gente ainda não resolveu, não é mesmo? Mas o que determina, o que caracteriza um século complexo é a velocidade das mudanças. Não as mudanças em si. As mudanças, elas sempre existiram, né? Graças a Deus. Já pensou a gente viver num mundo que fosse todo dia igual, né? Mas a velocidade das mudanças no século XXI é uma velocidade exponencial. Mas agora, para um pouco e pensa. Se a velocidade das mudanças é absurda, o seu mindset também tem que mudar numa supervelocidade. Porque, senão, você fica defasada, você fica descompassada, você fica divorciada do tempo que você vive. Mas aí, afinal de contas, o que a gente pode fazer, né? Acho que a gente tem que abandonar, né, o século XX de uma vez. Daqui a pouco a gente está na metade do século XXI, né, e ainda pensando como o século passado. E começar a adotar os mindsets do século XXI. O mindset é esse volume de crenças, de experiências, de livros que você leu, de livros que você não leu, de filmes que você viu, de filmes que você não viu, da igreja que você foi ou não foi, da escola que você frequentou, das cidades ou dos bairros que você morou ou não morou. Tudo isso configura o jeito que você entende o mundo e o que faz sentido para você. Os estereótipos e os preconceitos, eles estão alicerçados nos mindsets. A gente vê tanta bobagem, né, que falam de inteligência artificial. Então, eu resolvi trazer assim 3 pensadores para a gente poder refletir durante a semana, né, sobre o que eles acham. O primeiro é o historiador e futurista Yuval Harari, que diz que é a primeira tecnologia que pode tomar decisões por si própria. Porque a bomba atômica ela não pode se auto-apertar o botão, né? Então, essa é a primeira tecnologia que pode tomar decisões. O todo-poderoso Mustafa Suleyman, o ex-DeepMind e atual CEO da Microsoft, escreveu um livro dizendo que é impossível pará-la, mas ela tem que ser parada. E a melhor frase que eu acho que é: não podemos cair na armadilha de evitar o pensamento crítico.
né? O pensamento crítico é a única coisa que nos salva, gente, das máquinas, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção nisso, como a gente preserva, como a gente cultiva o nosso pensamento crítico e, mais importante, como a gente incita e excita crianças a terem pensamento crítico. E, por fim, o Mo Godard, que é o ex-todo-poderoso da Google, aquele cara lá, expert em felicidade, que diz que ela já é mais inteligente do que muitos de nós, bom, do que de mim, tenho certeza, né? E que daqui a 25 anos ela será 1 bilhão de vezes mais potente, mais inteligente que os humanos. E que ela é um problema maior e mais imediato que as mudanças climáticas, olha só. Como que a gente gere os nossos negócios daqui 2, 3 anos com uma inteligência 15 vezes maior que a média mundial? Como que é isso? O que a gente tem que mudar? O que a gente tem que aprender? O que a gente tem que esquecer, né? Você entende o espectro das gerações, que não precisam ser só as gerações mais velhas, dependendo do seu produto, do seu negócio, podem ser as gerações mais novas. Você tem novas oportunidades de negócio, né? Agora vamos para o mindset da colaboração, que hoje a gente teve na parte da manhã uma palestra incrível, maravilhosa, sobre colaborar, compartilhar, cooperar, né? Olha, colaborar no século XX era uma coisa de gente tonta, né? A pessoa ia lá e colaborava com o outro, de graça. Aí você faz um estudo, daí pena para fazer aquele estudo, aí você vai lá e compartilha com as pessoas. Imagina, deixa que o outro faça, eu não vou compartilhar o meu conhecimento. No século XXI, se você não colaborar e você não compartilhar, você não vai para frente, você não dá um passo para o futuro, né? Como que o Homo sapiens, né, um animal tão frágil, conseguiu dominar todos os outros animais do planeta? E a resposta dele é colaboração. Ele diz que o ser humano é o único mamífero capaz de cooperar de diversas maneiras com centenas, milhares, milhões de estranhos. O único outro mamífero que consegue fazer isso é um tipo de macaco que consegue cooperar com 80 outros macacos, né? Então, veja que, quando você ouvir falar de colaboração, é um negócio que está lá dentro de você, tá? É ancestral, estava lá na caverna o negócio, entendeu? Então, você faz um mergulho dentro de você e arranca esse negócio, põe esse negócio da colaboração para fora. O novo século, ele traz novas palavras, novos conceitos. Um novo século traz novos significados para velhas palavras, né? Então, se você não domina o vocabulário do seu século, do seu tempo, se você não conhece as novas palavras do seu tempo, você não sabe articular ideias, né? As ideias que importam para o seu tempo. Você não tem vocabulário, você não tem articulação para falar de clima, né? Você não tem articulação para falar de diversidade, de inclusão, você não sabe o que é decolonialidade, né? Você acha que fake news é a fofoca do século XXI. Não é! Fake news pode acabar com a raça humana. É uma coisa muito cruel. E a gente nem entendeu o fake news e agora a gente já está vivendo o deep news, o deep fake, né? Vocês se sentem burros? Burras? Burres? É uma grande pergunta, né? Se você se sente burra, burro, burre, qualquer coisa assim, burros, você está no caminho certo. Só se sente burro quem está aprendendo alguma coisa. Só se sente burro quem está estudando uma coisa nova. Só se sente burro quem está testando, experienciando, experimentando. Quem está cheio de certezas está lá no passado. Só no passado existem certezas. Quem está cheio de certeza está preso em fevereiro de 2020. Lembram de fevereiro de 2020? A pessoa está lá, presa, acorrentada. No século XXI, a transformação não tem ponto final. Nós estamos vivendo esse momento pivotal.
Olha que expressão maravilhosa. Momento pivotal. O que quer dizer isso, gente? Um momento de transformação, né? Pivotar é mudar uma situação depois de um baque, né? Todos nós sofremos um baque, nós pessoalmente e as nossas empresas. Quando você age, você dá um passo para frente. Você dá um passo em direção ao futuro. Você deixa o passado mais para trás do que quem não agiu. Agir. Nas crises é preciso agir. A gente chegou até aqui porque muitos seres humanos antes de nós deram passos para frente. E por isso que a gente chegou até aqui. Porque as pessoas agiram, não porque elas ficaram com o rabo no sofá, né? Sai do quadrado, fura a bolha e dá um salto para o futuro. Sai do quadrado, fura a bolha e dá um salto para o futuro. Muito obrigada. Muito obrigada.